Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aulinha de geografia falaremos de uma geografia bem especial. Alguns vão gostar muito, que é a geografia dos Estados Unidos. Galera, a gente vai observar aqui como que os Estados Unidos chegou a ser a maior economia do planeta, o território deles, como é que foi a expansão desse território, desenvolvimento econômico, enfim, um pouco da trajetória dos Estados Unidos. Vamos aprender aqui nesse vídeo, reforçar com vocês aqui nesse vídeo, legal? Então vamos nessa. A primeira pergunta que eu coloquei aqui em cima para a gente começar é: o que faz dos Estados Unidos uma potência mundial? O que faz? E aí, pessoal, temos aqui 6 grandes elementos para poder entender isso. O primeiro deles é o território. O território dos Estados Unidos, que tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, faz com que eles tenham vários recursos naturais para serem explorados. Eles também têm uma tecnologia que desde a Primeira Guerra Mundial vem se aprimorando dos mais variados setores. A relação da industrialização estadunidense, né, que é muito diversificada. A gente tem a economia que supera os 20 trilhões de dólares anualmente. A agricultura, que é muito forte, os solos férteis, produção em alta escala. E os recursos naturais, né, como o petróleo, gás e os minerais em abundância. Então a gente tem esses 6 grandes pontos de atenção para a explicação sobre a importância dos Estados Unidos. Legal? Então, sua localização, ele está situado aqui ao norte da América do Norte, né? E ele possui territórios como o Alasca e uma pequena ilha do Havaí, que está por aqui. Então, eles têm 50 estados federados, tem uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, é a terceiro maior país do mundo. E tem aí 334 milhões de habitantes. Então é um país realmente robusto enquanto ao território e seus habitantes. Os Estados Unidos, eles possuem uma das maiores economias do planeta, né? Como a gente sabe, um PIB que ultrapassa os 20 trilhões de dólares. E o país se destaca pela produção e exportação de bens com alto valor agregado, como os alimentos, os automóveis, a tecnologia, lá no Vale do Silício, por exemplo, que a cada instante, a cada momento estão sempre inovando alguma coisa. As medicações, eles são líderes mundiais em pesquisas de farmácia. Então, os Estados Unidos realmente é uma potência econômica muito forte. E por que eles cresceram tanto, né? Então, diversos fatores geográficos e naturais favorecem para esse desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo dos séculos. A grande extensão territorial, os solos férteis, os rios navegáveis, uma infraestrutura moderna, grandes reservas minerais e energéticas se destacam para o entendimento desse crescimento dos Estados Unidos. E aí, quando a gente pensa na parte natural, a parte física dos Estados Unidos, a gente tem aqui o entendimento dos tipos de clima, por exemplo, que eles têm. Desde o clima temperado, passando pelo subtropical, tropical, até chegar no Mediterrâneo, semiárido, subpolar, clima polar. E por que isso importa tanto? Porque essa diversidade climática influencia diretamente na agricultura e na ocupação do território e outras atividades econômicas de cada região dos Estados Unidos. E isso é muito interessante quando a gente pensa no porquê do desenvolvimento deles, né? E aí o clima mais predominante dos Estados Unidos é o temperado. Vamos ter estações muito bem definidas, invernos bem frios, né? Em regiões como a extremidade norte dos Estados Unidos. Vamos ter verões bastante quente, úmido, que é muito favorável para o cultivo. Então, temos condições ideais aí para a agricultura, sobretudo a agricultura intensiva, que é aquela que vai ter aparatos tecnológicos. Os principais gêneros agrícolas que os Estados Unidos produzem é o milho, o trigo, as frutas também são muito fortes.
A gente tem outros climas aqui, como o tropical, que é lá no Havaí, o árido e o semiárido. A gente tem também o subpolar e o polar, que ficam lá no Alasca. Legal? Os Estados Unidos, eles têm 4 grandes formas da gente regionalizar eles. Primeiro, o oeste com montanhas rochosas. Depois, as grandes planícies. Depois, o leste com os montes Apalaches e a costa atlântica com as planícies costeiras. Cada um com a sua agricultura, com a sua característica específica aqui. Aqui aparece para a gente os Grand Canyons e as montanhas rochosas, né? Essas montanhas rochosas aí que ultrapassam mais de 3.000 metros de altitude e concentram vários fenômenos geológicos. E aí a gente tem o Grand Canyon como destaque, que é esculpido pelo Rio Colorado, tem aproximadamente 446 quilômetros de extensão e uma das paisagens naturais mais belas do planeta. Tem um circuito turístico muito forte que ocorre aí para a observação dessa paisagem. A hidrografia, que também é muito importante para os Estados Unidos, né, através dos seus rios, como o rio Mississippi, o rio Missouri, o rio São Lourenço. Eles são rios que têm como base ali os meios de transporte, eles são grandes reservatórios também de água, né, para uma segurança hídrica. E aí esses rios, eles têm a trajetória dos Estados Unidos como país com muita ênfase associado a esses rios. Alguns deles são aproveitados para a agricultura, então você tem uma importância muito forte desses 3 principais rios dos Estados Unidos. Quando a gente pensa então em ocupação, a formação dos Estados Unidos, a gente fala muito sobre as 13 colônias, porque os Estados Unidos começou aqui, com 13 colônias, é a origem dos Estados Unidos. Ao norte eram colônias de povoamento, onde a intenção era ocupar os Estados Unidos, trabalho livre, agricultura familiar, um comércio diversificado. A base para o desenvolvimento industrial foi aqui. E ao sul eram as chamadas plantation, que eram grandes fazendas monocultoras, produtos voltados para a exportação com trabalho escravo em larga escala. Então essas 13 colônias eram divididas em norte e sul. E aqui a gente tem um comparativo, né, entre aspectos como o tamanho das propriedades, tipos de agricultura, mão de obra, foco no desenvolvimento, foco econômico, e cada um vai apresentar uma característica diferente aqui. Legal? Pessoal, então aqui nessa aulinha de geografia a gente observou as colônias norte e sul, a diversidade territorial, clima e economia, o relevo e as atividades, a hidrografia e o transporte. Trouxe aqui 2 questões, gente, muito tranquilo para que vocês possam responder aqui. Na questão número 1, o clima temperado predomina em grande parte do território dos Estados Unidos. Vocês vão assinalar a alternativa que apresenta corretamente as características desse clima, as culturas agrícolas e que elas são associadas. Então, analisem aqui a letra A, B, C ou D. Qual vocês acham que mais se encaixa nesse enunciado? Deem pausa no vídeo para pensar, vai. Olha aí, se vocês responderam a letra B aqui, as 4 estações bem definidas, invernos frios e verões quentes, favorável ao cultivo de milho, trigo e frutas. Muito bom. E a número 2, gente. Durante a colonização dos Estados Unidos, 2 modelos distintos se desenvolveram ao norte e ao sul do país. Sobre essas diferenças, o que é correto afirmar? Letra A, B, C ou a letra D? Deem pausa no vídeo e respondam da melhor maneira. Olha aí que legal. Então, para quem respondeu a letra C, o norte se desenvolveu em pequenas propriedades com trabalho livre e comércio, e o sul baseou-se em plantation com trabalho escravo. Está aqui a letra C. Legal? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e estaremos juntos na próxima. Obrigado.